Fala galera, tudo jóia? Seguinte, vídeo de hoje, vamos estar falando aí sobre Azure Private DNS, né? E basicamente a gente vai estar fazendo um laboratório no qual a gente vai criar uma virtual network, vai criar algumas máquinas virtuais, a gente vai adicionar, né, essas máquinas virtuais nessa virtual network, a gente vai criar uma Private DNS, e a gente vai ter resolução privada entre essas máquinas virtuais com o novo Private DNS que a gente vai criar aqui dentro da Azure, ok? Como o vídeo pode ser que fique muito longo, eu não vou enrolar muito, já vamos partir direto para o conteúdo e vamos começar por criando uma Virtual Network, tá certo? Então, vindo aqui em Virtual Network, né, você pode vir aqui digitar Virtual Network também e clicar em Create. E vai dar um nome aqui, vai selecionar sua subscription, selecionar seu resource group. Tá vendo que a gente não tem um resource group novo que eu quero criar, né? Eu tenho um resource group aqui, mas eu não quero utilizar ele, eu quero criar um novo. Então eu vou vir aqui RD, Lando Digital Demo, esse vai ser o nome do meu resource group. Deixar aqui. Vou dar um nome para VNet, VNet Demo, esse vai ser o nome da VNet. Vou deixar aqui na minha localização, né? Na minha region, né? West Europe. Ah, aqui em Security a gente não altera nada, em IP Address também não. A gente não vai alterar nada aqui, a gente vai deixar como padrão, tá certo? E vamos vir aqui em Review and Create. Vou dar o Create e vamos deixar aqui em paralelo criando, tá certo? Que é o tempo suficiente para a gente começar a criar a nossa máquina virtual. Ó, você vê aqui, já foi criado. Você vê aqui no address space tá aqui o nosso address space, né? 10.0.0.0 slash 16, 16. E se você vier aqui em subnets, a gente vai estar aqui e consegue ver aqui a nossa subnets. Pode estar adicionando mais subnets aqui nessa seção, tá certo? Então vamos lá em criar a nossa máquina virtual. Então vim aqui em máquinas virtuais, criar máquinas virtuais. Então aqui eu vou selecionar o playground, né? E venho aqui no resource group que eu acabei de criar. Vou dar o nome para minha máquina virtual de VM Demo 601. Esse aqui é o nome, o restante eu vou deixar default. Até aqui o tamanho da máquina também. E aqui, ao invés de SSH, eu vou colocar um usuário e senha para ficar mais fácil. Ok? Ok. Ok. Aqui é a questão do inbound, né? Para a gente ter o acesso a SSH na nossa máquina. Então, vou deixar aqui esse inbound padrão aqui. Disco a gente não altera nada. Networking é a parte onde a gente vai adicionar a nossa máquina virtual na nossa virtual network. Aqui, na verdade, ele já pegou, já automaticamente, porque é a única que a gente tem nesse resource group e a única que a gente tem nessa region. Então, pegou aqui a virtual network, pegou aqui a subnet, e aqui ele está criando um public IP para a gente, tá? Eu só vou alterar o nome desse public IP, vou colocar demo 001 para esse public IP. Aqui e na Network Security Group, eu vou alterar também, vou deixar NSG demo 001, tá certo? Vou deixar aqui. E o restante, eu vou ativar isso aqui para ele deletar o IP público assim que a VM for deletada também. Ah, beleza, tá aqui o nosso Network Security Group, vai criar aqui o nosso Public IP. Beleza, só confirmando tudo bonitinho, certo? Aqui no restante a gente não precisa alterar nada, tá? Vou passar diretão. Vou dar o Review Create. E ele vai trazer as informações para confirmar se o que a gente está fazendo, o deployment é isso que a gente quer. Aí você faz o review, apenas checa o nome da máquina. Tem que confirmar tudo, mas aqui nesse caso a gente só precisa do Virtual Network, o Public IP, tá certinho, subnet, tá tudo certo, então vou deixar criando nossa máquina virtual, tá certo? Esperar atualizar aqui a tela, enquanto isso, tomar uma aguinha. Aqui é o jeito que eu garanto que eu vou tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Então, nossa máquina está sendo criada, a nossa máquina virtual. Enquanto isso, vamos criar o nosso Private DNS. Então, você pode estar vindo aqui nos seus atalhos, se tiver aqui aparecendo, porque só vai aparecer quando você já utilizou o recurso recentemente. Você só apenas digita aqui DNS, aí você vai ter aqui Private DNS, DNS, que é o público, né? Esse é o primeiro aqui. Então, a gente vai no Private.
Vou criar, então vou selecionar minha subscription, que é a mesma, vou selecionar o meu research group, que é o mesmo também, e vou dar um nome para essa private DNS. Então vou dar um nome qualquer aqui, pode ser qualquer coisa, vou colocar, que dia é hoje? Hoje é dia 11 de fevereiro, não, vou colocar landodigitalolá.com. Ficou meio estranho isso aqui. Vou colocar Lanto Digital Brasil. Pronto, .com. Vou colocar isso aqui. E aí eu vou deixar tags, eu não vou colocar nada e vou dar o review and create. Tá certo? Isso aqui geralmente é criado rapidinho. Então até agora o que a gente tem? A gente tem o Virtual Network. A gente tem a nossa máquina virtuada associada, né, com esse Virtual Network. A gente acabou de criar aqui, né, está criando o nosso DNS, né, Private DNS. Porém, o Private DNS ainda não está linkado com esse Virtual Network. Então a gente tem que fazer esse link para poder visualizar, começar a resolver as nossas máquinas virtuais via DNS também. Né? Enquanto está criando, faz o seguinte, vamos aqui em máquinas virtuais, a gente vai ver nossa máquina virtual, tem o IP dela aqui, vamos acessar essa máquina virtual, vamos ver se está tudo bonitinho aqui. Então vai ser SSH, Anderson, aqui meu usuário, sem o dito aqui. Ok, isso aqui está a nossa máquina virtual. Então vou dar o sudo apt-get update. E eu vou instalar também o NetTools, né? O NetTools é apenas para eu ter a visualização. Tem algumas ferramentas de networking, né? Mas eu quero apenas aqui o ifconfig. Então sudo apt-get install net. Isso não é mandatório, mas eu estou instalando aqui porque como tem muita gente de diferentes níveis, né? Diferentes níveis aqui no canal, eu quero trazer uma informação fácil, acesso para a galera, né, os iniciantes também poderem entender melhor. Eu poderia estar digitando apenas IPA, que já traz, já vem padrão do Ubuntu em si, mas eu quero utilizar o ifconfig, né, o ifconfig, para trazer aqui e mostrar o IP para a gente, que é o IP da nossa máquina virtual. Se você for aqui na máquina virtual, você vai ver que o IP interno da máquina virtual é isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Então, beleza, nossa máquina virtual está acessando de boa. Vamos lá no Source Group e vamos aqui ver o nosso Private DNS que foi criado. Então está certo aqui, bonitinho, Private DNS criado. Porém, aquilo que eu te falei, não está linkado ainda com a máquina virtual. E como que a gente vai fazer isso? Então você vai ter que, abrindo, né, lá no seu Resource Group, você vai na seu Private DNS e vai clicar em Virtual Network Links. E aqui você vai criar o link entre máquina virtual, ou entre a Virtual Network e o seu Private DNS. Então vou dar um nome, vou colocar link VNet Demo. Aqui eu vou deixar minha subscription, né, que eu estou trabalhando com ela. E aqui a gente vai selecionar a Virtual Network que a gente quer linkar, né? Ponto importante, o Enable Auto Registration. Isso aqui é basicamente o que? Quando você habilita isso, né? O Private DNS, ao momento que ele é criado, ele vai pegar os serviços que estão adicionados dentro dessa Virtual Network e vão trazer para o Private DNS, tá certo? E a mesma coisa é para deletar. Quando os recursos que forem deletados, por exemplo, aqui no caso a gente estamos falando de máquinas virtuais, quando eles forem deletados da Azure em si, esses records em si serão deletados também automaticamente. Então isso facilita muito o gerenciamento ao invés de ficar adicionando records manualmente, tá certo? Então vou deixar aqui habilitado e vou clicar em OK. Né? Aqui geralmente demora um tempinho. Enquanto tá criando o link, vamos criar a segunda máquina virtual, vamos criar as configurações, mas não vamos executar a criação ainda, tá certo? Então vou deixar lá rolando. Vamos ver aqui máquina virtual, virtual machine. Vou dar um create aqui. Então vai ser, vou colocar aqui no mesmo research group, mesmo playground, mesmo subscription. Vou dar o nome, vmdemo 02. Aqui eu vou deixar tudo padrão, mesma coisa, nada vou alterar. Em vez de SSH, vou colocar password. Então vou colocar aqui Anderson. Aqui meu usuário, vou usar uma senha qualquer aqui.
Ok, ok. Eu coloquei uma senha aqui, aleatória, e você está vendo aqui que o inbound da porta 22, né, que é do SSH, está habilitada. Se você fazer o deployment de uma máquina Windows, a porta, o RDP será diferente. Então, beleza, aqui diz que não faremos nada. Em networking, a gente tem que confirmar que está tudo certinho. Então, perdão. Deixa eu beber uma água aqui. Virtual Network, tá certinho. Subnet, tá certinho também. Public IP, vamos aqui ajustar a questão do nome do Public IP. Pip Demo 02, isso aqui vai ser meu segundo Public IP. Que aqui é que a gente pode ter o acesso, né, a essa máquina virtual. Vou deixar aqui também para criar o nosso um outro resource group, né? Então vai ser NSG, Network Security Group, Demo 02. Então vou deixar esse Network Security Group aqui. Tá vendo que ele já vai adicionar essa regra da porta 22 também lá. O que mais fazer aqui? Vou deletar quando essa máquina aqui for deletada também, para não deixar consumindo recurso. E basicamente é isso, tá certo? Vou confirmar o nome, se eu coloquei 02. Certinho. Então vou dar o review em create, não precisa alterar nada nas outras, de configuração para esse laboratório aqui em si, né? Então aqui você pode confirmar todas as informações, mas eu não vou executar o create ainda. Vou abrir aqui um outro portal. Aqui abrir o outro portal. E nesse outro portal eu quero mostrar para vocês o Private DNS. Então vim aqui no Private DNS que a gente criou, né? Que é o lá do digitalbrasil.com. Você vê que quando o link terminou, né? Você vê aqui o link, a criação do link foi criada, foi terminada. E se vier aqui em Overview, você vê que a nossa máquina virtual ela foi adicionada, né? Essa aqui o IP já está aqui já. O IP já foi adicionado dentro do DNS, tá certo? Então se você clicar aqui no VM Demo, você vê que ele tem um DNS resolvendo aqui, tá certo? Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai criar essa máquina virtual e ele deverá ser auto-registrado dentro do nosso Private DNS, tá certo? Então vamos criar aqui. Beleza, enquanto está criando, eu vou fazer o seguinte, vou deixar essa janela aqui nessa parte, e aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou instalar aqui também, fazer um experimento bacana, fazer o seguinte, sudo apt get install nginx. Instalar aqui um web server, e a gente vai fazer um laboratóriozinho bacana, completo, vamos tentar fazer o acesso desse web server via a nova máquina que a gente está fazendo a criação, tá certo? Então, vou ver aqui, cur http localhost, vai ver que o Nginx está funcionando. Então vamos dar uma olhadinha aqui, cur http TP, e aqui se a gente pegar o nosso hostname, o nosso DNS, e também está funcionando, tá certo? Então a ideia agora é resolver isso aqui lá na outra máquina. Então vamos ver se a criação já terminou. Já terminou aqui. Está aqui a máquina virtual. Se você vier aqui também Virtual Machines, vai ver a segunda máquina com o segundo IP também, tá certo? Então vou abrir um novo terminal aqui, colocar lado a lado e vamos acessar essa máquina virtual aqui. Yes. Ok, digitei alguma coisa errada. Já, tô aqui na máquina e vamos fazer a mesma coisa. Vou mostrar aqui para vocês. Eu posso digitar o IP A. Vocês vão ver aqui o IP, que é 10.0.05. apt update. Você vê aqui também tá com internet, está funcionando bonitinho. Instalar aqui o NetTools. Nada disso aqui é preciso, tá? Isso aqui é apenas eu ahn, fazendo minhas coisas aqui. Install NetTools, ok? Cara, quando tem toque é complicado. Então aqui é clear, if config,
E aqui você vai ver que aqui é o novo IP privado da máquina, tá certo? Se você vir aqui na máquina 02, vai ver que os IPs batem, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora lá no DNS. Então aqui está mostrando apenas 01, mas no momento que a gente faz refresh, a gente consegue ver o DNS da máquina 02, tá certo? Então vamos lá agora e vamos fazer o teste, né? Vamos fazer a comunicação entre elas. Então esse aqui é 002, vou dar o clear na tela. Clear. Então vamos fazer o ping entre IPs, né? Que esse aqui é o ping 10.0.0.5, né? Que é esse IP aqui, que é esse IP aqui. E o mesmo eu vou fazer ao contrário, né? Então o IP está funcionando normalmente. Agora vamos fazer o resolução, né? Vamos fazer o teste via DNS. Então vou fazer aqui, ó, ping, pegar aqui o 02, vou copiar e vou trazer aqui para 01. Isso aqui, então, cópia, fazer a alteração aqui. Ok, está respondendo tranquilo. Então eu vou aqui no mesmo e vou fazer o pro 1, o ping pro 1 e vai ver aqui que está respondendo bonitinho. Então o que a gente vai fazer agora? Vou fazer o último teste, que é fazer o acesso ao web server, né, que está na máquina virtual 1. Então HTTP, dois pontos, esse aqui é o web server rolando, e essa aqui é a página de welcome, de bem-vindo, né, do web server, que é o Nginx, né, Nginx, tá certo? Ahm, uma coisa, antes de finalizar a videoaula, aqui a aula para vocês, vocês observaram aqui que o recurso tá mostrando aqui bonitinho, né? Tá, o recurso não, os records. Então a gente vai deletar essa máquina virtual aqui e o que deve acontecer? Automaticamente a gente tem que visualizar que o record também foi removido de lá, tá certo? Então esperar aqui um pouquinho, esperar um pouquinho aqui. Vamos ver. Enquanto isso, se a máquina aqui começa a parar de responder. Aqui já não está mais respondendo. Vamos dar uma olhadinha lá no Private DNS Zone. Você vê que já não consta mais aqui, tá certo? E você vê que aqui como o auto registered está como true. Isso significa que o, 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 a ação, né, de adicionar e remover será automaticamente feita. Mas um negócio aqui interessante, né? Deixa eu ver se eu mostrei tudo aqui para a galera. É, basicamente é isso, tá certo? Uma coisa que você pode estar fazendo aqui, por exemplo, como laboratório, é o quê? Adicionar um record e colocar aqui, por exemplo, vou pegar aqui, ó, VM, tá vendo? Ele já avisa pra gente que já existe esse recurso, caso você queira mexer, né, com a parte manual, queira adicionar um recorde manual, você vai receber um alerta, mas ele vai deixar você criar. Então, vou colocar aqui eu sei que o IP é 04, vou colocar aqui ponto 05, tá certo? Então, eu vou adicionar isso aqui, automaticamente você observa que ele fez o quê? Ele fez o overwrite, e automaticamente o auto-registered passou de true para false, tá certo? Então vamos lá e deletar essa máquina virtual aqui também. Vamos deletar essa máquina virtual e vamos ver qual vai ser o comportamento que vai acontecer quando a gente deletar ela. Porque lembra que quando a gente deletou, yes, foi mal, galera, muita água. Quando a gente deletou lá ahn, a primeira máquina virtual, né, que era número 2, automaticamente saiu o recurso aqui o record aqui da Private DNS. Então aqui, vamos ver qual vai ser o comportamento quando a gente fazer com essa demo 01 aqui. A gente fez essa alteração do record, fizemos uma alteração manual, e aqui o auto registered foi alterado para false. Então vamos ver aqui, esperar deletar. Essa virtual foi deletada. Máquina virtual VM machine deleted, ok. Vou dar uma confirmada aqui.
foi deletada. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso DNS. Então vamos dar o refresh e você vê que aqui permanece aqui. E isso está permanecendo por quê? Porque a gente fez essa alteração manualmente, tá certo? A gente fez a alteração manualmente e o auto registered foi definido como false, tá certo? Então a gente tem que vir aqui e fazer o delete manualmente desse record em si, tá certo? Então é isso, galera. Era isso que eu tinha para trazer para vocês da aula. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal aí. Eu tô também com conteúdo lá no Instagram, tô com conteúdo lá no TikTok. Ah, caso vocês queiram, me adicionem lá no LinkedIn, tá certo? Ah, podem mandar mensagem para mim lá, dúvidas, qualquer coisa que eu possa estar ajudando com vocês, eu vou estar ajudando, tá certo? Forte abraço, fiquem na paz, valeu, fui!